sempre fala, prendeu, matou contra o crime, mas depois tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola. Nesse sentido, você acha que também deve ser revista a repressão aos Não, jovens? pelo contrário, tem que aumentar a repressão e, na verdade, tem que aumentar o número de cadeias. E se o filho é um aluno problema, os pais podem ter consequências complicadas para eles, como, por exemplo, perda de benefícios sociais. Ô, Renan, eu queria voltar a falar sobre a questão da segurança, né? Você acha que é possível acabar com o crime organizado no país em 4 anos? Sim, Como? porque o crime organizado, como estrutura política e militar, ele é tosco. Qualquer polícia em qualquer estado do Brasil derrota eles. O que eles não têm é uma estrutura jurídica e legal que permita que você destrua o crime organizado. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que mudar as leis penais, ou seja, tem que aumentar as penas como um todo. Tem que mudar o código de processo penal e a famosa lei de execuções penais para acabar com a saidinha, para que o processo de colocar uma pessoa na cadeia seja bem mais rápido, bem mais sério. Isso tem que ser alterado. Paralelamente, você tem que colocar o Brasil num estado de defesa, tá? E especialmente as regiões controladas pelo tráfico. Que aí você vai com a polícia e com as forças armadas, você coloca as forças armadas de maneira auxiliar, mas as polícias para fazer a invasão, você vai entrar naqueles lugares, você vai recuperar as áreas controladas pelo tráfico, você vai prender e em combate você eventualmente vai eliminar as lideranças do tráfico. E se eles forem constituir uma nova facção depois de você destruir eles e ocupar aquele território, eles vão entrar numa lei de terrorismo que coloca o crime organizado igual como uma organização terrorista, e para eles existe o que a gente chama de direito penal do inimigo, que é basicamente a lei ser muito rápida e muito dura contra um criminoso dessa natureza. Com base nisso, aí não haverá meios para o cara constituir novamente uma facção, porque você vai ter muita lei e ordem. E aí entra um outro elemento. Ah, mas se um menino for cometer um crime novamente, porque sempre tem a força de reposição. Esses lugares que são ocupados hoje pelo crime organizado, eles têm que ser ocupados pelo Estado. Então eu sempre falo, prendeu, matou contra o crime, mas depois tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola. Primeira bandeira, recupera o território. Depois o quartel, forças militares presentes naquele lugar para o crime não se restabelecer. E escola por último. Por quê? Porque você tem que chegar... Quem é que comete o crime violento no Brasil? Todo mundo sabe, a estatística é muito simples. Meninos, pobres, com famílias desestruturadas sem presença paterna. A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem a estruturação. Então, nós precisamos de uma escola firme, com forte presença masculina, que vai estar próximo desses meninos problemáticos e vai ajudar eles a desenvolverem autoestima, a entenderem que existe exemplo e limite. E ali, na base, você evita que esse garoto seja cooptado pelo crime, que é o que acontece. Hoje, nesse instante, existem dezenas de milhares de meninos que estão em alguma escola, espalhados pelo Brasil, e esses meninos estão ouvindo uma música que joga ele pro crime, com um amigo que trabalha com o crime, com alguém propondo para ele trabalhar pro crime. Nós temos que salvar esse cara. Então, essa é a proposta. E nesse sentido, não faz. A gente não deve pensar também na questão das prisões, porque hoje em dia, na repressão ao tráfico, se prende muito jovem por porte de droga, por transporte de droga, às vezes um mula, né? Uma quantidade até não muito alta. Enfim, as cadeias estão lotadas de jovens presos por tráfico de drogas. E eles entram nas cadeias e depois, como se diz, se formam no crime organizado. Nesse sentido, você acha que também deve ser revista a repressão aos Não, jovens? pelo contrário, tem que aumentar a repressão e, na verdade, tem que aumentar o número de cadeias. O Brasil tem uma discussão muito maluca de que não, as cadeias estão superlotadas. Tá, eu quero construir mais presídios. Não, precisamos construir mais escolas. Não, não precisa construir mais escolas. Você precisa qualificar as escolas que já existem. Já tem muita escola em vários lugares do Brasil que estão ficando vazias, porque as pessoas estão tendo menos filhos. Então você precisa qualificar as escolas, arrumar elas, colocar infraestrutura, e você precisa construir mais cadeias. Eu não quero cadeia com superlotação e não quero que a cadeia seja uma faculdade do crime. Você tem que eliminar as lideranças do crime organizado que estão nas cadeias, e existem. Boa parte dos presídios brasileiros são tomados pelo PCC e Comando Vermelho. E aquele jovem que cometeu o crime e vai pra cadeia, ele tem que pagar a pena dele. E ele tem que ter o quê? Medo de cometer um crime e ir para lá. Essa ideia de, tipo, não, eu tenho que evitar que esse menino... Esse menino é um bandido. Né? A gente não pode romantizar. O cara que tá cometendo esse crime ligado ao tráfico, ele anda com arma, ele assalta a pessoa na rua, a gente tem que ter esse pequeno criminoso, ele tem... Vamos dizer, ele tem um hábito de cometer uma série de crimes correlatos ao universo do tráfico. Ele faz o tráfico? Faz, mas ele vai fazer o roubo de celular também. Ele faz o roubo de carro. Pode participar de um roubo de carga. Quando você pega as passagens na polícia que um bandido tem, elas não são apenas por assalto, ou roubo ou por tráfico. São os mais variados. E isso, vamos dizer, tem que ser combatido já na fonte. Pegou o cara, põe em cana. Bom, então fala um pouquinho sobre a sua proposta para a educação, que vai nesse sentido, né? De você educar esse jovem para que ele não vá para o crime, né? Sim. O jovem, ele não vai pro crime por duas razões. Lei e ordem muito dura. Então ele tem que saber assim, se eu for pro crime eu vou me ferrar.
E dois, uma série de exemplos que apontem ele para um caminho. A maior parte dos meninos na favela não vão pro crime. Eles não vão pro crime, eles trabalham, eles estudam. A maior parte das crianças pobres no Brasil não são criminosos. E eles não vão. O que tem é uma minoria. Então, há um trabalho em impedir essa minoria de sucumbir à tentação. E esse trabalho tem que ser feito através da lei e a ordem. Ou seja, ele tem que ver que o cara que ganhou um dinheiro e comprou uma moto e que saiu com a menina bonita no bairro porque ele é traficante, que ele terminou preso e ele vai ficar preso por muito tempo. E ele vai falar, eu não quero ter o mesmo destino desse. Isso é uma coisa. O medo ensina muito. O medo é um fator, assim, fundamental para ensinar. É pavloviano. E do outro lado, o ensino com a presença, e infelizmente, tem que colocar isso, tem que ter uma presença masculina muito forte, ajuda a impor limites e aí gera disciplina e exemplos de conduta. Um menino, quando ele tá na fase da adolescência dele, ele precisa da figura de autoridade masculina como exemplo e como limite. O exemplo para ele se espelhar em códigos de conduta, em como cumprir sua palavra, em como se comportar com as pessoas, como se comportar com mulheres. E do outro lado, disciplinando ele quando ele cruza certas linhas. Ele não tem isso em casa, porque a grande parte das famílias mais humildes no Brasil são famílias destruídas, estruturadas, e o pai não paga pensão, não tá presente, não tá ligando, e a mãe tem que trabalhar para sustentar esse cara. Então, a chance desse garoto sucumbir diante dessas tentações é grande. Ele não tem limite, ele vê a tentação, ele não tem espelho. A escola tem que ser um lar de ensino, e aí quando eu vou explicar, ensino de forma simples. O professor tem que ter autoridade, então o aluno se comportou, o professor mandou para a diretoria, o aluno tem que pagar, o aluno tem que voltar a repetir de ano. Não pode andar com o celular dentro do colégio. Chegou com o celular. Primeiro, eu vou proibir rede social até 14 anos. Não tem ninguém que tenha rede social até os 14 anos. Não tem rede social. Celular, chegou, deposita numa urna ali, busca no final da aula. E ali é para ter aula e para obedecer o professor. Não obedecer o professor, tá lenhado. Pai vai ser convocado. E se o filho é um aluno problema, os pais podem ter consequências complicadas para eles, como, por exemplo, perda de benefícios sociais. Os pais têm que ajudar na criação do filho mesmo. O filho deles não pode atrapalhar o outro filho que está tendo aula. De maneira clara. Voltar com o método fônico, focar em alfabetização. A gente está formando uma massa de analfabetos funcionais no Brasil, apostando em métodos alternativos de ensino e alfabetização. Método fônico obrigatório tem que ter. 2, foco português e matemática. 3, aplicar provões recorrentes e os melhores alunos, as famílias deles vão ganhar prêmios para incentivar as famílias a participarem do ensino e ajudarem os seus filhos a irem bem nas escolas. Fazer a família ver valor na educação. E premiar os diretores de escolas que têm bons desempenhos com dinheiro e bônus para o diretor da escola e mais dinheiro para aquela escola. Uma escola que está tendo índices educacionais melhores, ela tem que receber mais dinheiro. Hoje é o contrário. Inverter a pirâmide educacional, no sentido de que a gente vai gastar menos com o ensino superior e gastar mais com o ensino básico. Focar em coisas básicas, tipo ter a merenda, a escola tá limpa, a ordeira, melhorar a autoestima das pessoas e focar o tempo todo no ganho de qualidade e aumento dos índices de desempenho. Uhum. Em relação à assistência social, você citou aí benefícios sociais, o que você pensa para o Brasil, o Bolsa Família, qual que é a sua opinião? O Bolsa Família, aí você soma ele o BPC, você vai ver que existe um pacote de incentivos e um sistema de assistência e proteção social em que a diferença do remédio pro veneno é a dose. E claramente a coisa já foi pro veneno. A dose cruzou muitos pontos. Muitas pessoas recebem Bolsa Família. Aí agora tá agregando o Vale Gás do Lula. Agora vai ter energia elétrica gratuita. E você vai fazer com que o brasileiro que trabalha e produz não aguente mais. Por isso que os impostos estão muito altos. Isto é essencialmente injusto. Então não dá pra gente ficar comemorando que a gente tá aumentando o número de benefícios e o número de beneficiários. Muito pelo contrário. Pra mim, um homem ou uma mulher de 25 anos, saudáveis, tem que trabalhar. Não adianta ele ir lá no CRAS, me dar meu Bolsa Família. Não vai ser assim. Ele vai chegar no CRAS, ele vai preencher uma ficha, e aí a gente vai ter agora o que é uma coisa que os Estados Unidos fez no New Deal, que são frentes de trabalho. Mutirões de frente de trabalho. Não, você não vai ganhar 600, vou te dar R$1.000 aqui. Participa de uma frente de trabalho com a gente. Vamos agora, olha, tá faltando infraestrutura de energia elétrica. A gente vai trazer, vamos montar a infra de energia elétrica, vocês trabalhem com a gente na instalação disso. Dá autoestima, dá autodisciplina, melhora a infra desses lugares. Dá pro governo federal fazer isso em muitos lugares, especialmente nos municípios em que mais de 30% das pessoas estão no Bolsa Família. Uma mãe que não consegue trabalhar, uma pessoa mais velha, lógico, receba o benefício. A gente não tá, ninguém é cruel. Agora, uma pessoa em idade de trabalho, fazer o seguinte cálculo, eu ganho um Bolsa Família aqui, minha mãe recebe uma aposentadoria, eu moro com a minha mãe, eu faço um bico 1 ou 2 vezes por semana e vou levando a vida. Desculpa, isso tá errado. Porque pra sustentar isso tem um motoboy ralando 7 dias por semana pra pagar o imposto que sustenta isso. E eu tô do lado do motoboy nessa. Uhum. Tá certo. Renan, só para encerrar, você é pré-candidato à presidência da República. Aqui no Paraná nós temos o governador Ratinho Júnior, que também se lança pré-candidato ao governo do país, né? Pelo menos inicialmente.
Qual a sua opinião sobre esse concorrente que você provavelmente vai ter? É um candidato de centro, ele e o pai apoiavam o petismo até os 2015, 2016, agora ele jura que é bolsonarista. Fez um governo médio, como fizeram governos médios, praticamente todos os outros governadores estão pleiteando ser candidato a presidente. Nenhum resolveu de verdade a questão do crime organizado, nenhum resolveu de verdade a questão das contas públicas. Tirando o Leite resolveu lá no Rio Grande do Sul, que é um caso bem mais difícil que o Paraná. Vocês são o quarto PIB do Brasil, vocês são um estado trabalhador, sério, que deveria estar numa situação muito melhor em termos de infraestrutura. E não foi resolvida as questões de infraestrutura. Há um problema muito grave ligado essencialmente à corrupção endêmica que existe no Estado, com grandes famílias e oligarquias que foram absorvidas pelo próprio Ratinho. E aí há uma falta de coragem dele em muitas coisas. Por exemplo, o Ratinho não está falando da questão do Banco Master. O Ratinho não está falando da questão do Credit Sexta, sabendo que o pai dele é o maior vendedor do Credit Sexta e o Credit Sexta foi o produto que deu origem ao escândalo do Banco Master. O Ratinho não falou do Alexandre de Moraes. Então ele fica assim nessa coisa do Kassab, que é o cara liso. Cara liso. E eu não aguento gente lisa. A gente tem problemas muito concretos. Não dá pra ser liso na hora de enfrentar o crime organizado. Não dá pra ser liso na hora de enfrentar a corrupção. E ele quer ser liso. Ontem entrevistaram ele pra falar sobre o Banco Master, o Alexandre de Moraes. Ele deu uma resposta lisa. É sempre liso. Não dá. A gente não pode mais ser liso. O Brasil, ser político é ser liso. É ser malandro. É ser, né, esguio, escorregadio. Não dá. O Ratinho tem uma posição clara, dura. E para de conversa mole. E explica o envolvimento dele, do pai dele, com as figuras ligadas ao Banco Master, porque é uma coisa que ele vai ter que se explicar em algum momento.